O provisório do seu paciente solta o tempo todo? Você tem receio de fazer preparo, de desgastar demais ou desgastar de menos? Então se liga que esse vídeo é para você. Meu nome é Eduardo Pedrini, sou professor de prótese há quase 10 anos e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Então vamos começar a nossa jornada? Então, como que eu posso melhorar a retenção mecânica dos meus preparos? Primeiramente, vamos ver o que é um preparo dental, o conceito de preparo dental. Essa definição do professor Hélio Mozomo eu gosto bastante. O que é um preparo protético? É um desgaste seletivo do dente em quantidades e áreas pré-determinadas com uma finalidade, que é criar espaço para uma prótese fixa. Então, por que o desgaste se faz necessário? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É o princípio da segunda lei de Newton. Se você quer que a sua coroa, a sua prótese, tenha retenção mecânica, você precisa desgastar nos lugares certos. Então, os principais requisitos para que a sua coroa tenha retenção, para que a sua coroa não solte, é que ela tenha retenção e resistência ao deslocamento. E como que a gente faz para obter isso? Vamos revisar primeiro esses conceitos? Então, retenção, ali como está mostrando a figura, vai evitar que as forças mastigatórias causem o deslocamento da coroa ou da prótese. E a resistência, que aí nós estamos falando de resistência ao deslocamento, não da resistência da peça em si, isso a gente vai falar depois. A resistência ao deslocamento, então, vai evitar que a rotação ao redor de um eixo vertical desloque a peça. Para ficar mais claro, essas duas características, retenção e resistência, elas se complementam e são obtidas através da geometria do preparo, que vai depender da anatomia de cada dente e da anatomia do preparo, obviamente. Então, conforme for a anatomia do dente, incisivo, molar, anterior ou posterior, esse preparo pode ser mais alto, mais baixo, mais cônico, mais arredondado. Então, vamos ver o que pode variar em cada uma dessas situações. Em primeiro lugar, o óbvio deve ser dito. O preparo deve ser um mini dente. Como deve ser a anatomia de um preparo? Um mini dente. Então, se você está fazendo um preparo de um incisivo, ele tem que se parecer com um incisivo. Se ele não estivesse parecendo com um incisivo, se ele estivesse parecendo com uma ponta de um lápis ou um vulcão, aí significa que o preparo já não está tão bom. Então, vamos lá. Dentes anteriores, como incisivos e caninos, então são dentes mais compridos. Ou seja, terão preparos mais altos, né, se você não desgastar demais, o que vai gerar mais retenção e aceitam, então, mais conicidade, sem perder essas propriedades mecânicas. Já nos molares, nós temos uma situação bem diferente. Os dentes posteriores de uma maneira geral, mas principalmente os molares. São dentes mais curtos, ou seja, devem ter preparos com paredes os mais paralelas possíveis, que a gente sabe que é difícil fazer um preparo paralelo, né? Um preparo muito cônico vai prejudicar a retenção friccional dessa coroa, que já é curta, e o molar é o dente que recebe muita carga mastigatória. Então tem que ter atenção redobrada no preparo de molar. Então, para você entender melhor essa questão, quando a força mastigatória incidir sobre a cúspide de um molar, o vetor de força vai estar indo longe do fulcro, ou seja, a chance de deslocamento da peça é maior, pelo fato da força na região do molar ser maior e das paredes serem mais curtas. Então, por isso que esse paralelismo, digamos, é como se ele fosse mais importante no molar do que no incisivo, uma vez que no incisivo você tem mais altura, você pode ter uma certa conicidade, que mesmo assim a altura vai compensar, tá certo? E o que o paralelismo vai gerar na nossa prótese? Só o paralelismo não basta, né? Então tem que a coroa ter o quê? A retenção friccional. O que é isso? É o contato existente entre a superfície interna da prótese
e externo do preparo. É onde a prótese vai fazer aquele movimento, né? Aquele movimento não, vai fazer aquele barulhinho, tchuc, tchuc, que muitas vezes você faz o preparo, faz o reembasamento de provisório e cria aquela retenção, que dispensaria até o uso de cimento. Lógico que o cimento é fundamental, mas ele cria uma retenção. Vou pegar o foco aqui. Ó, faz até esse barulhinho, ó, da retenção friccional de um provisório bem adaptadinho. E quando você gera esse nível de retenção do seu provisório em relação ao seu preparo, você não precisa se preocupar, na grande maioria das vezes, que o paciente vai ficar te ligando ou marcando consultas extras porque o provisório caiu, tá? E nem vai ficar reclamando que o provisório solta o tempo todo e que ele quer logo definitivo, porque quando você tem um provisório, o paciente tem um provisório bem adaptado, bem polido, bem ajustadinho, ele não fica pedindo definitivo toda hora. Ele fica pedindo definitivo toda hora quando o provisório está uma porcaria, solta o tempo todo, não tem ponto de contato. Mas esse é assunto para mais para frente, tá certo? Se você gostou da aula, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você quiser sugerir algum assunto também relacionado aqui ao conteúdo do canal, fique à vontade também, deixa o seu comentário, pode mandar e-mail, pode seguir no Instagram, @edupedrini, e nos vemos em breve em uma próxima aula. Um abraço e até mais.